Hoje é dia 30 de janeiro de 2026 e eu acabo de pedir demissão do meu trabalho. Se você assistiu o meu último vlog, você vai entender que, na realidade, isso tem um motivo muito legal. Se você acompanhou o último vlog aqui do canal, você sabe que nas últimas semanas de dezembro de 2025 eu acabei recebendo uma proposta para uma mudança de trabalho, cara. É uma proposta de uma empresa do Brasil, tava trabalhando até hoje para uma empresa de Portugal, então essa é uma empresa do Brasil, para um cargo que, quando eu trabalhava na outra empresa, eu olhava com bastante admiração para o profissional que eu tinha ali como líder técnico, e hoje eu vou ter a responsabilidade, a partir de terça-feira, de executar esse trabalho, que é o trabalho de coordenação de pós-produção. Se você não é do audiovisual, se você não é do ramo da criatividade, eu te explico mais ou menos como é que funciona. Existem 3 processos dentro do audiovisual que são a mãe, né? Os 3 processos mãe do que é o produto final, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. Quando a gente fala sobre pré-produção, a gente fala sobre tudo aquilo que vem até a data da gravação. A produção, ela atravessa todo o processo da gravação em si, né? E a partir do momento que você apertou o disrec, a partir do momento que você pausou a câmera de gravar, tudo que vier depois é pós-produção. Eu vou ser o cara que vou coordenar a pós-produção de uma empresa que eu não sei dizer se ela é de médio porte ou de pequeno porte, eu imagino que seja de pequeno porte aqui no Brasil. É uma empresa que se chama Asimov Academy. Trabalhei durante muito tempo numa escola de marketing digital, né? E eles trabalham também como uma escola, mas é como uma escola de tecnologia. Então eles ensinam programação, eles ensinam a utilização de IA, ensinam várias outras coisas para que as pessoas se formem com eles e se tornem profissionais qualificados no mercado. Estou muito feliz de estar indo para esse lugar, de voltar a trabalhar aqui no Brasil, ter os feriados brasileiros convencionais, então ter carnaval, ter, sei lá, sabe assim, feriado de santo que tem no Brasil, feriado de Páscoa, coisas assim. Mas enfim, hoje ainda é um dia que eu estou trabalhando pela 7 Graus, pelo Toda a Matéria, eu ainda crio para o YouTube deles, então é um dia que eu estou preparando todo o terreno para o próximo profissional que vai chegar. Tá começando mais um vlog aqui do canal, eu sou seu parceiro Matheus, vem comigo aqui para você conhecer minha rotina como um criador de conteúdo, talvez, não sei, e agora coordenador de pós-produção. Todo mundo aqui já sabe que essa é a minha última reunião, então hoje é um dia que eu tô tentando preparar todo o terreno aí pro próximo profissional que vai chegar, né? Então eu acabei de fazer as publicações do dia e eu já tenho agendadas as publicações até a próxima terça-feira, para que o próximo profissional que chegue, ele não chegue, sabe, necessitando publicar. Eu acho que esse é o mínimo que eu posso fazer em agradecimento aí. Só gostaria de agradecer aí todo o tempo que eu tive com vocês. Eu acho que foi, assim, maravilhoso para mim, porque até então eu nunca tinha tido um trabalho home office de fora do Brasil, né? Então, ter essa experiência contou muito, e além de ter essa experiência também, ter a experiência de, conduzir um canal tão grande que realmente traz muita massa de pessoas, e poder contribuir um pouco aí, ajudando a bater esse 1 milhão de inscritos, entregando aí, sei lá, quase 300 mil inscritos nos últimos meses. E, só agradecido demais aí por tudo que a gente passou junto aí, por todos esses tempos nos últimos 7, 8 meses. E obrigado, tá, gente? Valeu. Também queria agradecer essa colaboração contigo, foi excelente. Nós estávamos a precisar de alguém que trouxesse esse dinamismo, trazer ideias e não fosse só executar e sem partilhar isso. Essa energia foi super útil, e começamos com os shorts que não fazíamos, experimentamos modelos diferentes, gravamos videoaulas. Neste pequeno espaço de tempo, foi pena ter terminado tão rápido, mas fizemos muitas coisas boas e foi um prazer trabalhar contigo. Valeu. Um abraço, gente. Valeu, obrigado por tudo. Tchau, tchau. Sextou. Fim de papo. Vambora, porra! Bom dia, meu amigo. Hoje já é terça-feira e ontem seria o meu primeiro dia de trabalho como CLT da empresa nova. Só que era feriado em Porto Alegre, a empresa de Porto Alegre, e eles me deram folga já no primeiro dia de contrato. Que maravilha, hein? Eu até pensei em passar o dia
gravando esse vlog, só que infelizmente estava chovendo, o lugar que eu queria ir estava fechado para mostrar para vocês. Então foi um dia que eu fiquei mais em casa, sem fazer muitas coisas, gravei conteúdo novo do quadro de opinião que você já pode ver que está no ar aqui em cima no card. Faltam 10 minutos para as 9 e eu já tenho uma reunião com a equipe de marketing. Então vambora, vamos ver o que o dia nos aguarda. Vambora. Mas pelo menos tem a diretriz principal da empresa, é compra, para que isso molda o comportamento total no final. Hoje já é dia 6 de fevereiro de 2026, eu passei a semana inteira sem gravar, não lembrei de gravar, por quê? Por causa do emprego novo. O meu primeiro dia no trabalho foi na terça-feira, no dia 3, e foi muito bom, tem sido muito bom. Então, essa semana eu foquei principalmente no trabalho, só no trabalho, não na produção de conteúdo. E eu produzi muito mais do que o normal e tem um motivo por isso. Já já eu vou contar esse motivo. Mas hoje, dia 6, sexta-feira, eu tô sozinho em casa, cara. Tô sozinho em casa, já são 11h30 da noite. Eu já tomei 32 mil drinks, eu já nem sei mais onde eu tô. Tô gravando agora esse vlog com vocês e nem sei se eu vou lembrar dele amanhã. E eu vou fazer o rango, que é o rango mais de lariqueiro que existe pra quem mora sozinho, pra quem tá sozinho no dia e quer fazer um rango rápido. Pra mim é a melhor larica que existe no mundo e nós vamos cozinhar junto hoje. Fechou? Pode ser? Vamos nessa? Então, bora! E o primeiro passo pra uma larica bem sucedida de um bêbado e chapado é o quê? Manter a embriaguez, né? Esse é o primeiro passo e ele será concluído com sucesso. E o segundo passo da larica da embriaguez bem-sucedida é o seguinte: ignorar o fato da existência de louça no recinto. Resolvido. Hoje nós faremos um macarrão à carbonara, certo? Só que um macarrão à carbonara um pouco diferente. Eu gosto de chamar que é o macarrão à carbonara de pobre ou da classe trabalhadora. Fui conferir os ingredientes agora na geladeira e tá faltando parmesão. Não sei onde tem. Na receita tradicional do nosso carbonara vai macarrão, que é o que nós já temos aqui, pelo menos aí 30 gramas de gema de ovo, que é o que nós temos aqui, pimenta do reino, que é o que nós temos aqui, queijo pecorino, que é o que nós não temos aqui. O queijo pecorino é extremamente difícil de achar no Brasil e inacessível, digamos. Então eu vou pedir licença aqui para os nossos amigos italianos, já que esse é o macarrão do trabalhador, eu vou usar o parmesão que vocês acabaram de ver eu comprando ali. E a proteína desse tipo de macarrão pros italianos, a tradicional é o guanciale, que é tipo a bochecha do porco curada. Aqui no Brasil a gente praticamente não tem carne curada, né? Achar guanciale é extremamente difícil e eu vou ter que pedir licença também para os nossos amigos italianos para fazer essa parada, porque não tem guanciale em Santos e assim, aqui no Brasil muita gente utiliza o bacon para fazer o carbonara do trabalhador. Só que hoje o bacon tava muito feio no mercado, muito feio, muito feio. Então eu acabei optando por outra coisa que é um pouco mais até ultra processada do que o próprio bacon, mas que é muito gostoso também quando fica bem tostadinho, que é a nossa calabresa. E essa aí é a hora que tu vai me perguntar: Matheus, tu coloca o macarrão dentro da geladeira? Não, cara, não coloco não. Essa parada aí foi só por artifícios audiovisuais. A vida do audiovisual é uma mentira, cara. A vida do audiovisual é uma mentira. Continuando aquele assunto de esquecer que existe louça aqui no nosso ambiente, vamos colocar agora a água na nossa panela para fazer o nosso macarrão. Nosso próximo passo agora é preparar o famoso creme, né, que faz toda a infusão do nosso querido carbonara do trabalhador. E para isso nós precisaremos separar a gema da clara. Eu coloquei aqui um pote para a clara e esqueci do pote que eu vou colocar a gema. Então eu vou colocar a gema dentro desse copo aqui, primeiro separado. E aí você, amigo trabalhador que nunca fez um carbonara na sua vida, você vai ver isso aqui, eu fazendo isso aqui e falar assim: Matheus, eu nunca separei uma gema de uma clara. Meu amigo, é treino. É treino. É porque eu já sofri de tanta larica na minha vida, eu já fiz esse macarrão tantas vezes para mim mesmo, que eu já acostumei.
Mas você também vai acostumar, cara. Tá tudo bem. A vida é tentativa e erro, não é verdade? E eu tô colocando 3 gemas, na verdade, porque esses ovos aí que eu comprei na feira esses dias estão pequenos. Normalmente, quando os ovos estão maiores, assim, com umas gemas maiores e tal, lá eu acabo colocando só 2. Mas hoje é um dia especial, então vamos de 3, porque eu quero que esse macarrão fique bem molhudo. Nosso próximo passo, a gente pega o nosso querido queijo ralado, que deveria ser o pecorino, né? E a gente coloca aqui a gema na cumbuca, né? Muita gente falaria bowl, mas um belíssimo latino-americano tem que falar os termos do seu país, então eu falo cumbuca. Não existe palavra melhor para traduzir o que é este negócio do que a palavra cumbuca. E aí a gente vem com um tanto aqui de queijo ralado parmesão. O quanto, Matheus? Teu coração mandar, chefe. Eu acho que eu fui um pouquinho demais. Tá bom. E agora, a nossa querida pimenta do reino, né? Só existem 2 macarrões na Itália em que a pimenta do reino ela é ingrediente e não tempero, que é o carbonara e o cacio e pepe, que é nada mais nada menos na tradução do que o macarrão com queijo e pimenta, né? Então aqui a gente, como ela é ingrediente, precisa ir muito. Então eu coloco bastante e agora a gente vai dar um remeleixo nisso aqui, certo? Até formar uma pasta. Essa pasta ela precisa ficar com bastante presença do queijo ralado, tá? Então se você fizer o remeleixo aqui e ver que não ficou bastante queijo ralado no creme, ficou mais gema do que queijo ralado, eu indico que você coloque mais queijo ralado e mexa mais, sabe? Se eu mexo aqui, ó, tem bastante queijo, sabe? Esse é o ponto ideal. Isso daqui precisa ir pra geladeira, esse creminho que eu acabei de mostrar pra vocês. Então vamos colocá-lo na geladeira enquanto nossa água ali esquenta. Esse macarrão é o macarrão do trabalhador pelo seguinte: existem pelo menos 5 versões da criação desse macarrão aqui e todas elas são muito burguesas, assim, são muito, sabe, cheio de coisinha. Tem uma versão que é dos norte-americanos, não, porque a influência dos norte-americanos na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Porra, velho, qual que é a gastronomia norte-americana? Não tem o menor sentido isso pra mim. A outra versão é uma versão meio romana, assim, não, isso é uma descendência romana e tal, e não sei o quê. Não gosto muito dessa versão, não. A versão que eu mais gosto é que esse macarrão ele foi inventado em uma localidade da Itália em que existem muitos trabalhadores que trabalham em carvoaria. E essa história conta que, assim, eles precisavam de alimentos que tinham muitas calorias, porque, né, trabalhar em carvoaria, tal, é calor o tempo todo, tal, então eles queimavam muitas calorias e eles precisavam dessas calorias, repor essas calorias. E aí, por conta disso e por conta também do ambiente onde eles viviam, eles precisavam ter alimentos ali junto com eles que fossem alimentos rápidos, que fossem alimentos que, assim, não estragassem tão fácil por conta da quentura da região e tal. E essa é a história mais bonita que tem do carbonara, entendeu? Que é a história do trabalhador, do cara que inventou por conta das necessidades e tal. Aqui hoje não é bem uma necessidade, mas é uma maneira de fugir dessas grandes empresas que vendem facilidades por aí de alimentos ultrapalatáveis e uma tentativa de cozinhar mais em casa, de aproveitar mais o teu espaço e tal. Não sei se você já se questionou sobre isso, mas talvez você seja uma pessoa que pede muito iFood, cara. Então, pô, que tal cozinhar na sua casa, hein? Eu particularmente acho maravilhosa essa ideia e é exatamente isso que eu tô fazendo hoje. Quando a Mariana tá aqui, nós cozinhamos coisas mais vegetarianas, mas hoje é um dia que eu posso aproveitar para fazer coisa com bastante carne, enfim. Mas, de qualquer maneira, se você não é uma pessoa que tem muito costume de cozinhar na sua casa, cozinhe, cara. Cozinhe, é muito bom. Cozinhar é bom demais e dá uma baita satisfação quando o prato fica pronto. Aliás, é um baita perigo falar o prato ficar pronto, porque esse é um prato extremamente perigoso para dar errado. Mas tenhamos fé, dará certo e o povo trabalhador sairá vencedor hoje. Bora! Eu esqueci completamente do fato de que precisava adicionar sal na água do nosso macarrão aqui.
Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar agora. A água já tá fervendo na realidade, mas vamos adicionar agora. Eu não sei se você tá ligado nisso, mas a água do macarrão normalmente ela precisa ser muito bem salgada. Pro carbonara, que já é um macarrão bastante salgado por conta da calabresa, por conta do parmesão, enfim, você coloca menos, mas mesmo assim ainda é mais do que normalmente as pessoas colocam. Vou colocar aqui um punhadão de sal, mais um punhadão de sal. Normalmente você coloca um punhadão, uma mão cheia mesmo, tipo água do mar, tá ligado? A água do macarrão precisa ficar tipo água do mar. Hoje aqui eu coloquei um pouquinho menos, mas mesmo assim eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai ficar assustada aí com a quantidade de sal que eu coloquei. Mas é assim mesmo, cara, tem muita água aqui. Confia em mim, confia em mim, confia em mim! Pra fazer a ceninha aqui pra vocês eu utilizei um pacote fechado, mas na realidade eu tinha um pacote pela metade ali. Vai mais um pouco aqui e mais um pouco aqui, agora sim. O audiovisual é uma mentira, cara. Tô te falando, o audiovisual é uma mentira, confia em mim. Próximo passo agora é a gente fritar a nossa querida calabresa. E aí é importante lembrar que onde você frita a calabresa é onde você depois joga o macarrão, tá? Então pega sempre uma panela um pouco mais alta, porque depois na hora que você jogar o macarrão você vai precisar mexer bem, então é importante. Vamos lá, vamos ligar esse fogo aqui. Nossa, meu fogão tá limpinho, velho. Imagina a dó de sujar um fogão desse com óleo. E aí o que acontece aqui? Você vai jogar a calabresa aqui e vai esperar cozinhar, meu velho. Eu acho até que caiu pra fora. Caiu uma fia. E aqui, só deixar cozinhar legal. Ela vai soltar um óleo, a gente vai aproveitar esse óleo para depois infusionar o macarrão aqui junto com aquele creme de gema e um pouco da água da cocção do macarrão para dar liga na parada toda. O grande lance do molho do macarrão carbonara é que aquela gema de ovo, ela infusiona com a água, ela meio que cozinha junto com a água e mistura com o macarrão e forma um molho mais espesso. Essa é a parada. O problema é que o ovo, ele pode coagular rápido, principalmente quando você joga a água da cocção e não mexe tão rápido. Então você precisa tomar cuidado com essa parada. Vamos nessa, vamos tomar cuidado, porque nada pode dar errado no macarrão do trabalhador. Nada pode dar errado. E não vai dar errado. Temos a nossa querida calabresa já muito bem frita. Olha só a quantidade de óleo que ela solta. E esse óleo vai ser muito importante para o nosso macarrão do trabalhador. Nosso macarrão já está pronto. Inclusive, eu tô até demorando para tirá-lo da água quente ali. Mas vamos embora. Vamos fazer o nosso macarrão agora. Vai rolar. E ó, o negócio é o seguinte. Para você não ser pego de surpresa no seu macarrão do trabalhador, beleza? Você vai precisar de alguma coisa para você mexer. Então pode ser uma colher de pau e tal. Essa daqui é de silicone, eu prefiro. Mas pode ser uma colher de pau, não tem problema. Então alguma coisa para você mexer o macarrão, uma concha para você pegar a água da cocção e se você tiver um pegador de macarrão é melhor. Eu não tenho aqui, então eu vou pegar essa escumadeira aqui que pega tanto arroz quanto macarrão para poder escorrê-lo e jogar aqui. Então esse é o procedimento. A gente vai tirar da água rapidamente, vai jogar aqui, vai fazer uma mistura. Depois a gente vem com o nosso creme de gema de ovo. A gente joga aqui, continua misturando, joga mais um pouco da água da cocção e aí a gente vai ter uma emulsão completa. Fechou? Tamo combinado? Vamos fazer desse jeito? Espero que dê certo. Já vou separar o creme de gema aqui. Vamos lá. Então aqui já tá desligado, aqui já tá no esquema. Vamos nessa. Vamos jogar todo o nosso macarrão aqui e seja o que Deus quiser, né? Eu acho que ele até passou um pouquinho, ele poderia ter ficado menos tempo na água quente. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos passar ele todo pra cá. Caramba, é macarrão pra cacete, velho. Tá merda. E aí eu já vou fazer a primeira mistura dele aqui, né? Pra ele emulsionar bem na gordura e na proteína, né? No ultraprocessado aqui de porco, na calabresa. E aí ele vai ficar meio alho e óleo, claro, né? Alho e óleo não, ele vai ficar só óleo. E aí depois a gente vem e controla tudo isso através do nosso creme de gema. Vamos lá, vamos pegar o nosso creme de gema aqui. E aí eu vou jogar, depois eu já venho com a concha. Eu vou até tirar essa escumadeira daqui. Vou jogar aqui o nosso creme de gema. E ó, jogou, gente, tem que ser rápido, tá? Tem que ser muito rápido, ó. Então, pegou aqui, ó, joga o bagulho do misturador no centro do creme de gema. E aí você vem... Ai, meu Deus do céu. Começa a mexer, você vê que empelotou, você vem, joga a água da cocção por cima e continua mexendo. Não para não, não pode parar. É muito bom quando você tem duas pessoas para fazer esse tipo de receita, porque você
consegue controlar um pouco melhor aí o fluxo de mexida com a quantidade de água jogada. Mas fazer sozinho também dá certo, não tem tanto problema não. E aí, ó, ficou um pouco aguado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que controlar isso agora, cozinhando um pouco, reduzindo um pouco, sabe? Infelizmente, eu acabei jogando muita água, mas tá ficando bonito, tá ficando bonito. Aqui já foi. Rapidíssimo, rapidíssimo. Quando o fogo bate, o ovo ele acaba querendo coagular rápido demais. Então é por isso que é importante sempre estar mexendo. E aí depois que você conclui, entre você concluir o prato e você servir, cara, tem que ser pouquíssimos minutos, assim. A menor quantidade de tempo possível. Eu não gosto de cortar o macarrão, cara. Eu acho que essa é a única parte dessa receita que tá condizente com a tradição italiana. É não cortar o macarrão, é uma regra mesmo que eu sigo. De resto, tá tudo diferente. Mas tá de coração, é isso que importa. Tá de coração. Esse daqui é o nosso macarrão do trabalhador. Se você é uma pessoa que gosta de menos pimenta, não tem problema, cara. Coloca menos pimenta, não tem problema nenhum. A pimenta ela é um ingrediente, mas também não precisa de tanto. É que eu gosto de muito, né? Mas o fato é que, como é do trabalhador, como é povo proletariado, como é da massa trabalhadora, esse é o tipo de receita que aceita qualquer tipo de mudança, porque no fim das contas, o que importa é terminar o dia bem, não é não? E aí, antes de fazer essa refeição dessa nossa sexta-feira à noite aqui, eu queria falar um pouquinho sobre como foi essa semana agora, porque foi uma semana muito interessante, porque eu saí do Instagram. Eu, no primeiro momento, cheguei a dar aquela congelada na conta, né, que é quando você sai mesmo do mapa ali, ninguém consegue te achar e tal. Só que aí, num segundo momento, como eu tava produzindo muito conteúdo já tava escrevendo bastante, eu sabia que eu ia gravar muito, eu pensei, putz, cara, se a galera quiser me procurar no Instagram conhecendo o meu conteúdo, a galera vai acabar não encontrando e aí ferrou, né? Reativei o perfil. E aí eu fiz o logoff e nunca mais entrei. E, cara, foi uma semana muito proveitosa. Hoje o dia teve 72 horas, assim, porque realmente, quando você controla o seu tempo de tela, você acaba tendo muito mais tempo proveitoso no teu dia, assim, sabe? E eu tô gostando muito disso. E uma outra coisa que eu identifiquei também é que o público do meu Instagram não era o público pro meu conteúdo aqui no YouTube. Ali no Instagram eu tinha muitos amigos, eu tinha muitas pessoas que estavam ali porque eu sou fotógrafo ou porque, enfim, eu trabalhei no novo mercado, enfim, coisas do gênero, e não estavam muito atreladas a esse lance da produção de conteúdo. Então o que eu fiz foi fazer o logoff e não divulgar mais o meu canal no YouTube quando tinha vídeo novo. Nessa última semana agora eu publiquei 2 vídeos novos e em nenhum deles eu publiquei nos stories lá para chamar a galera para assistir. E isso foi, de certa forma, assim, muito bom, porque eu sabia que todas as visualizações que estavam chegando eram genuínas, né? E dessa vez agora, nessa última semana, o meu público cresceu relativamente bem, assim, né, para um canal extremamente pequeno, mas cresceu. Eu tive comentários muito legais aí de pessoas que muito provavelmente não conheciam meu perfil no Instagram. Eu sabia que aquelas visualizações eram genuínas e que, tipo assim, o tempo médio de retenção delas no canal era genuíno também por conta de estarem me conhecendo naquele momento. Então, a relação com a produção de conteúdo ficou mais genuína sem divulgar através do Instagram. É claro que quando você tem você tem um público que já é do perfil ali, né, do que você tá produzindo no YouTube e no Instagram, beleza, não tem problema nenhum, mas no meu caso não. Então acabou que foi proveitoso pra caralho essa semana, porque eu tive novas sensações e novos insights em relação à produção de conteúdo, de que, tipo assim, eu não preciso ficar agradando os meus amigos ali, as pessoas que estão no meu Instagram, e sim produzindo um conteúdo novo, que seja mais autoral mesmo, que seja mais a minha cara. Bora comer isso aqui, vai? Só pra mostrar pra vocês como é que ficou. É muito bom. Cozinhe. Por favor. Cozinhe na sua casa. Eu vou ficando por aqui hoje. Agora eu vou aproveitar minha noite aqui na solitude. Colocar mais pimenta do reino aqui, porque eu ainda senti falta. E vambora. Vambora que a vida é boa demais. Tchau.